Então, pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui nós vamos começar a nossa revisão, certo, da neuroanatomia com a neuroimagem, certo, fazendo uso da neuroimagem, tá? Esse aqui é um projeto da monitoria de neuroanatomia, tá certo? E vai ser conduzido por mim, certo? José Samuel, sob orientação da professora Miriam Estela. Então, essa primeira aula ela vai tratar principalmente sobre os métodos que nós podemos usar na neuroimagem, certo? Principalmente tomografia e ressonância, tá? Então, assim, uma maneira interessante de encarar isso é vocês pensarem que vocês vão ter na cabeça uma imagem referência, tá certo? Uma imagem de referência do que é que seria o normal, tá? E vocês vão aplicar isso para o paciente de vocês, certo? Vocês vão, assim, brincar, digamos assim, de um jogo dos 7 erros, tá certo? Fazendo comparação entre uma imagem referência do que é que seria o normal e uma imagem que o paciente apresenta para vocês, tá certo? Então, os objetivos desse curso são basicamente compreender a neuroanatomia através de um exame de imagem, certo? Entender as principais correlações anatomoclínicas, tá? Incluindo também aquelas que vocês já viram, tá? Durante o período, consolidar. Reconhecer quando uma neuroimagem está alterada, tá certo? Isso é o que eu tinha dito anteriormente, mais importante. E localizar as lesões, tá certo? Assim, pensem que a natureza da lesão não é importante agora, certo? Se uma lesão é neoplásica, se uma lesão é vascular, inflamatória, infecciosa, por hora não interessa, tá? Por hora é mais importante vocês localizarem a lesão, certo? E caracterizar essa lesão, certo? É vocês reconhecerem que tem algo de errado ali e saber o que está errado, certo? Então vamos lá. O roteiro da nossa aula de hoje vai incluir os planos de secção do corpo humano, tá certo? Vamos fazer uma revisão sobre eles, os mecanismos de formação de cada imagem, tá? De cada método de imagem, as principais diferenças entre cada método, tá? Como eu posso chamar o branco e o preto em cada método, tá? Como diferenciar uma tomografia de uma ressonância, os meios de contraste e o janelamento da TC e as sequências da ressonância, certo? Então vamos lá. Só mais alguns avisos importantes é que sempre comecem, quando vocês estiverem diante de um exame, sempre comecem pela identificação do paciente, certo? Essa é a parte mais essencial, porque não raro o paciente pode se confundir, certo? E trazer um exame de uma outra pessoa, ou até mesmo o laboratório ou instituição em que ele fez o exame pode trazer, pode se confundir e dar um exame de um outro paciente, certo? E aí você vai embasar toda a sua conduta no exame que não é daquele paciente, certo? No exame errado. Então, assim, isso é uma coisa muito grave, tá? Então, sempre confirmem direitinho a identificação, o nome, a idade, certo? A data que foi realizada, para não ocorrer esse tipo de erro. Além disso, todo exame complementar ele deve ser interpretado dentro de um contexto clínico, certo? Em que sentido? Tentem evitar ao máximo pedirem exames só porque o paciente quer, certo? Todo exame ele tem algo a acrescentar no quadro clínico, certo? Ele deve ser específico para alguma coisa. Em que sentido? Eu não vou, pelo menos não devo, pedir uma tomografia para uma pessoa que não tem nada, não tem nenhuma desculpa, podemos pensar assim, não tem nenhum motivo para pedir esse exame. Vou pedir só por pedir. Não, certo? Sempre tem que ter um contexto clínico por trás da investigação daquele exame complementar, certo? Então, partindo para a nossa aula agora, os planos de secção do corpo, tá? Então, basicamente, existem 3 planos, certo? Que são os planos transversal, ou mais comumente chamado de axial, certo?
o plano coronal e o plano sagital. Cada plano desse, eles vão dividir o corpo humano em duas partes, tá certo? Como nós podemos ver aqui. No plano sagital, ele vai dividir o corpo em uma parte direita e uma parte esquerda, tá certo? Em duas metades, parte esquerda e parte direita. Já no plano horizontal ou axial, ele vai dividir o corpo humano em uma porção superior e uma porção inferior, tá certo? E no plano frontal, vai ocorrer uma divisão do corpo humano em porção anterior e posterior, tá bom? Então, assim, isso é interessante de se ver porque nos exames de imagem, por exemplo, no corte axial, nós vamos ver o corpo humano de baixo para cima, nesse sentido, certo? Ou seja, eu vou fatiar o meu paciente, pegar a parte de cima dele, a parte superior, e olhar de baixo para cima, tá certo? Isso é importante por quê? Porque vai me servir para lateralizar os meus achados, certo? Então, quando eu olho de baixo para cima, o lado esquerdo do meu paciente vai ser o meu lado direito, certo? E, em contrapartida, o lado direito do paciente vai ser o meu lado esquerdo, tá certo? Isso é muito importante para não se confundir com a lateralização do paciente, tá? Já no plano coronal, eu vou imaginar que é como se ele estivesse olhando para mim, é como se o paciente estivesse olhando para mim, certo? De frente para mim e olhando para mim, certo? Então, da mesma forma, o lado esquerdo do meu paciente vai ser o meu lado direito, certo? E o lado direito do meu paciente vai ser o meu lado esquerdo, tá bom? Então, vamos aqui entender o mecanismo de formação das imagens, tá? Na tomografia, como é que a imagem da tomografia é obtida, tá? Basicamente, nós temos um emissor, certo? E um anteparo, certo? Que estão diametralmente opostos, tá? E aí, esse conjunto, ele vai começar a girar, certo? Aqui dentro, e o emissor ele vai começar a emitir, certo, ondas de raio-x, e o paciente vai começar a passar por aqui dentro, tá certo? E ele vai começar, digamos assim, a ser fatiado em várias partes, tá? E o anteparo vai juntar todas essas informações, certo? Todas essas incidências aqui para formar a imagem, tá certo? Então, vejam que o mecanismo da tomografia é por irradiação, tá bom? Já na ressonância, o mecanismo é um pouco diferente, tá? Ela vai atuar no nível mais molecular da coisa, certo? Então, nós temos que os átomos de hidrogênio, eles estão nos tecidos completamente desorganizados, tá certo? E aí, quando eu entro no meu aparelho de ressonância, um campo magnético vai ser um campo magnético intenso, ele vai conseguir alinhar cada um desses pequenos campos magnéticos, tá certo? Gerando um campo magnético resultante no meu tecido, tá? E aí, quem já fez alguma ressonância magnética por qualquer motivo, vai perceber que o aparelho ele fica dando uns estalidos, né? Fica dando uns tac 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 tac. Então, cada tac desse, ele significa um pulso de onda, certo? Que vai mudar a posição, certo? Desses spins e vai fazer com que cada átomo desse ele emita um sinal de rádio, tá certo? Ou seja, cada tecido, de acordo com a sua quantidade e com relação à frequência também, são várias variáveis, mas principalmente de acordo com a quantidade de átomos de hidrogênio, ele vai emitir sinais, certo, de radiofrequência que serão captados por uma antena no aparelho e vai formar a imagem, tá certo? Então veja, na tomografia eu tenho irradiação do meu paciente,
Já na ressonância, eu tenho alinhamento das moléculas de hidrogênio, tá? Então, quais seriam as principais diferenças mais práticas, assim, de cada método, tá? Além do mecanismo. Na ressonância magnética, devido à natureza do exame, eu avalio mal os meus ossos, certo? Por quê? Porque eu não consigo ver bem os ossos. Vejam que os ossos eles são feitos de matriz mineralizada, principalmente, certo? Então eu consigo avaliar muito mal meus ossos. Já na tomografia, vocês vão ver que existe uma janela, existe uma configuração, podemos pensar assim, que avalia muito melhor os meus ossos. Tá certo? Com muito mais detalhes. Então, lesões ósseas são muito bem avaliadas na tomografia, tá certo? Já na ressonância, eu avalio muito bem o meu parênquima cerebral, certo? A definição entre as estruturas fica muito melhor, certo? E já na tomografia, nós só podemos fazer uma avaliação um pouco mais grosseira desse parênquima, tá certo? Não podemos nos prender a muitos detalhes, tá certo? Então, porque a definição das estruturas fica um pouco prejudicada, certo? Além disso, na ressonância ocorre uma demora maior para ser concluído, tá certo? E na tomografia demora muito pouco tempo para ser realizado, certo? Coisa de menos de 5 minutos, mais ou menos, o exame já está nas mãos do radiologista ou do médico assistente, certo? E é exatamente por isso que ele é muito usado no contexto de urgência e emergência, certo? Já que eu não posso perder tempo com aquele paciente que está potencialmente grave, né? E a ressonância, pelo fato dela avaliar muito melhor lesões do parênquima cerebral, ela é usada mais para avaliações mais refinadas, em pacientes que normalmente estão internados, ou pacientes ambulatoriais, tá certo? Em que vão exigir uma investigação maior. Então, vamos lá. O mundo da radiologia ele é um mundo de tons de cinza, certo? Então, como é que eu chamo o meu branco e o preto em cada método de imagem, tá? Então, nós podemos pensar que temos dois polos, um polo branco e um polo preto. No polo branco, na tomografia, coisas brancas eu vou chamar de hiperdensas, certo? Porque lembre-se que o mecanismo de formação de imagem na tomografia é por irradiação, certo? Consequentemente, eu tenho os tecidos eles têm diferentes densidades radiológicas, ou seja, eles permitem a passagem dos raios de maneira diferente, certo? Então, quando eu tenho um material que ele fica mais branco na tomografia, eu posso chamar ele de hiperdenso, certo? Já se eu tenho um material que fica um pouco mais escuro na tomografia, eu chamo de hipodenso, tá certo? Já na ressonância, lembrem-se que eu trabalho com ressonância de átomos, tá certo? Com emissão de sinal pelos tecidos. Então, um tecido ou estrutura que eu caracterizo como branco na ressonância, eu posso chamar de hipersinal. Aquela estrutura tem um hipersinal, certo? Já no polo preto, né, coisas pretas, eu vou chamar que tem um hipossinal. Elas emitem pouco sinal, tá? Então, vamos lá. Como é que eu diferencio uma tomografia de uma ressonância, tá? Bem simples. Primeiro, eu olho para os ossos, tá? Os ossos do crânio na tomografia, eles são brancos, tá certo? Vejam aqui que eu tenho uma camada bem branca, bem espessa, bem destacada, né? Pronto, isso aqui é uma tomografia, tá? Já os ossos da ressonância, percebam aqui que eles são bem mais escuros, tá certo? Em comparação com a tomografia, tá? Por quê? Porque ele tem poucos átomos de hidrogênio, tá certo? Agora, cuidado para não confundirem, por exemplo, com tecido subcutâneo, certo? Esse branquinho que eu estou passando o mouse aqui, ó, é tecido subcutâneo, tá certo? Consequentemente, ele não é osso, tá?
Mas assim, essa diferença vocês vão pegando com o tempo, tá? Mas assim, vejam que é muito pronunciado, tá? É muito branco, é muito destacado aqui na tomografia. Já na ressonância ele é mais escuro, ok? Além disso, nós temos pouca resolução. Veja que eu tinha dito que na tomografia ela enxerga mal o parênquima, então eu vou ter uma baixa resolução do meu parênquima, certo? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, que esse aqui é o tálamo, tá certo? Nós vamos estudar cada estrutura dessa, tá? Não se preocupem. Mas vejam que aqui nós temos o tálamo, tá certo? E a cápsula interna, tá? Essa fitinha pretinha aqui, ó, certo? Então, vejam que nós temos uma baixa qualidade da imagem, né? Parece que a TV fica meio borrada, né? Fica meio chuviscada, certo? Nós temos uma baixa qualidade. Já na ressonância eu consigo ver, ó, detalhes do cerebelo, tá certo? Detalhes dos sulcos cerebrais, tá certo? Ó, isso aqui é o mesencéfalo, eu consigo ver a substância negra, né? Pelo menos ter uma noção melhor da substância negra no mesencéfalo, tá? Consigo ver muito melhor, ter uma resolução muito melhor do parênquima cerebral. E os meios de contraste, né? Para que serve o contraste? Veja, nesses dois métodos, até agora que nós mostramos, todos eles eu vou conseguir ver as estruturas por causa aqui de um contraste que existe entre uma estrutura e outra, certo? Em que sentido? Estruturas que emitem diferentes sinais na ressonância e diferentes densidades na tomografia, eu consigo ver de um modo distinto, certo? Mas só por causa desse contraste, certo? Agora, olhem aqui, por exemplo, nessa caixa aqui, toda preta, né? Eu consigo afirmar que tem uma estrutura aqui, que tem alguma coisa aqui dentro? Não. Por quê? Porque existe uma homogeneidade, certo? Que, se fosse uma tomografia, eu chamaria densidade homogênea. E se fosse de uma ressonância, eu chamaria de sinal homogêneo, certo? Toda essa área emite um sinal, o mesmo sinal, ou tem a mesma densidade, certo? Já quando eu coloco um contraste, olha só o que é que aparece. Eu consigo delimitar uma estrutura, certo? Então, o contraste ele serve justamente para isso, para eu conseguir ver estruturas que antes tinham uma densidade ou um sinal muito parecido com as adjacências, tá certo? Então, os meios de contraste de cada método, isso fica mais a título de curiosidade, tá certo? Mas na tomografia nós temos o iodo, certo? Que vai fazer esse contraste, e na ressonância nós temos o gadolínio, tá certo? Que vai fazer esse contraste. E aí uma aplicação prática disso é que em pacientes sabidamente alérgicos ao iodo, eu não posso fazer uma tomografia contrastada, né? Ou seja, com um contraste, tá certo? Significa que eu não posso fazer tomografia? Não. Significa que eu não posso dar o contraste para o meu paciente, tá certo? E a mesma coisa é válida para o gadolínio, tá certo? Então, vamos lá. Janelamento da TC. Assim, como eu falei, o mecanismo de formação das imagens ela inclui diferentes densidades, né? É a irradiação por raio-x que vai gerar essas imagens. Então, percebam que cada estrutura ela possui densidades diferentes, certo? E eu posso mexer nas configurações do meu exame para alterar digamos assim, o quanto eu consigo ver de cada estrutura, tá certo? Então, na janela de osso, percebam que eu consigo ver muito mal o parênquima, tá? Nessa região deveria estar mais ou menos o cerebelo e o tronco cerebral, mas eu não consigo ver bem. Mas em compensação eu consigo ver muito bem meus ossos, tá certo? Vejo que eu consigo ver a cortical dos meus ossos, a medular dos meus ossos, tá certo? Então, a tomografia ela proporciona isso, uma visão muito melhor da parte óssea, tá certo?
E aí ela vai ser muito útil, por exemplo, no contexto de trauma, tá certo? Para avaliar fraturas da base do crânio, da abóbada craniana, tá certo? De órbitas, enfim. E na janela que eu chamo de janela de partes moles, eu altero a configuração da minha tomografia para conseguir enxergar, certo? Melhor o parênquima cerebral, certo? Vejam aqui o córtex cerebral, né? Os ventrículos, os núcleos da base, o tálamo, tá certo? Eu consigo ver bem melhor nessa janela aqui, tá? Apesar da definição ainda ser um pouco ruim em comparação com a ressonância. Já as sequências da ressonância, nós podemos pensar que, de forma similar às janelas da tomografia, as sequências da ressonância elas são como configurações distintas que me permitem ver coisas distintas, certo? Então, na sequência T1, certo? Eu vou conseguir, a gente chama essa sequência de sequência anatômica, tá? Por quê? Porque nessa sequência T1, tudo que é substância cinzenta vai de fato estar cinzenta, certo? E tudo que é substância branca vai de fato estar branco, certo? Vai estar com hipersinal. Então vejam aqui, por exemplo, o córtex cerebral, os núcleos da base, certo? A cabeça do caudado, bem aqui, o núcleo lentiforme. Tudo isso é composto de substância cinzenta e de fato ele está mais cinza, né? Está mais escuro. E a substância branca está bem aqui, ó, mais branca, com um sinal maior, certo? Tudo isso aqui que eu estou apontando, tá? Então vejam que é uma sequência que a gente chama assim mais anatômica, que a gente utiliza normalmente para ver alterações estruturais, tá certo? Vamos pular o flare por enquanto. Já na sequência T2, o que é que eu tenho? Vejam que a característica que mais chama a atenção é que agora eu tenho um hipersinal, certo? Nos meus espaços licóricos, certo? Nos meus ventrículos, tá vendo aqui, ó? Certo? Tá mais branco. Já, por exemplo, aquela que no córtex cerebral era mais escurinho na sequência T1, veja que ele está mais clarinho na sequência T2, certo? Então ocorre na verdade uma inversão de sinal. O que era branco no parênquima, né? Falando, o que era mais branquinho fica mais escuro, certo? E o que era mais escuro fica mais branquinho. A substância cinzenta ela fica mais branquinha, tá vendo aqui, ó? Córtex cerebral, núcleos da base, tá vendo aqui, ó? Aqui, certo? Já a substância branca, ela fica mais escurinha, tá certo? Com um sinal menor, tá bom? Ó, veja isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Substância branca, mas que na sequência T2 ela fica mais escurinha. E na sequência do flare, certo? Ela é um derivado de T2, certo? A única diferença é que vai haver uma supressão, certo? Do hipersinal do líquor, tá certo? Então vejam aqui, por exemplo, que em T2 os espaços licóricos ficam bem brancos, né? Ficam bem com hipersinal. Já no flare eu não tenho isso, tá? Contudo, para diferenciar do T1, que também não tem hipersinal nos espaços licóricos, olha para o córtex aqui, ó. Córtex branquinho. Você lembra que eu tinha dito que o flare é derivado do T2? Pois é. Vejam que o córtex continua branquinho, continua com hipersinal e a substância branca fica com um sinal menor, fica com hipossinal, certo? Fica mais escuro, certo? Igual ao T2, tá? Então, o flare nada mais é do que um T2 com supressão do líquor, tá certo? Supressão por quê? Que eu tiro o hipersinal do líquor, tá certo? Não interessa para nós agora saber como isso é feito, as técnicas, tá? Fica tranquilo porque isso é coisa do radiologista, tá? Mas saber diferenciar o que é um T1, o que é um T2, um flare, o que é janela óssea, o que é
janela de parênquima na tomografia, isso é dever nosso, tá? Isso é importante. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Este foi o fim da nossa primeira aula e continue assistindo, tá?